Bom, boa tarde a todas e todos. Nós começamos aqui mais uma vez o nosso fórum, fórum permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade, no nosso segundo encontro desse ano. Bom, primeiro eu gostaria de, antes de apresentar a mesa e apresentar os nossos organizadores, eu gostaria de passar uma informaçãozinha com relação aos membros do CEPIM e aos membros em geral. Não precisam dizer que estão presentes para contar a presença, tá, membros no geral. O fato de vocês entrarem no link já é suficiente para considerar a presença aqui e receber o devido certificado. Com relação aos membros do CEPIM, a Maria Olívia, a diretora, está travando? O Nelson Vieira pergunta. Está travando para alguém? Para mim, não. Nelson, é com você só, infelizmente. Com relação ao CEPIM, a Maria Olívia enviará mais tarde um formulário para preencher com a presença, que é obrigatório para os membros do nosso grupo de pesquisa. Isso colocado, eu queria primeiro dar boa tarde aos professores aqui presentes e os demais convidados, aos professores organizadores, o professor Paulo Barba Casella, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, o professor Arthur Capella, o professor Maurício Guita, o Gustavo Macedo, meu querido amigo Bruno Caligares, que estão aqui convidados hoje, e já apresentar quem é o palestrante, que é o general Carlos Alberto Santos Cruz. Eu vou ler rapidamente aqui a bio dele, que nasceu no Rio Grande do Sul, em 1952, por 47 anos ficou no serviço ativo do Exército, se graduou na Academia Militar, na Escola de Aperfeiçoamento e no curso Comando e Estado-Maior do Exército. Especializado em operações na selva e em ações de comandos, é engenheiro civil formado pela PUC Campinas, comandou o 43º Batalhão de Infantaria Motorizado, a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e a 2ª Divisão de Exército. Graduado pela United States Army War College, foi adido militar na Embaixada do Brasil em Moscou, comandou as tropas da ONU no Haiti, foi conselheiro do Banco Mundial em 2010, em 2012 fez parte do grupo de conselheiros da ONU, foi para a reserva do Exército em dezembro de 2012, em maio de 2013 foi designado pela ONU como comandante das tropas na República Democrática do Congo, em 2016 participou do Fórum Econômico Mundial em Davos, responsável pelo relatório Improving Security in Peacekeeping Operations, ONU 2018. Além disso, foi secretário nacional de Segurança Pública entre abril de 2017 e junho de 2018 e ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República entre 1º de janeiro e 13 de junho de 2019. Em 2019 também foi designado pela ONU para elaborar relatório em 2020 sobre a Somália. Participou também como orientador de cursos no Japão, Coreia do Sul, Bangladesh e Estados Unidos. E não é surpresa, o mediador de hoje sou eu, que vocês já devem conhecer, que fala toda semana, é o cara que fala toda semana com vocês, que faz parte do grupo de pesquisa CEPIM e é doutorando pela USP. Não vou me alongar mais, só peço novamente para os membros do CEPIM, por favor, preencherem a lista de presença, é muito importante para a gente, e por favor, general, o espaço é seu. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado aí pelo convite, boa tarde a todos, né? Em especial aí para o Bruno, para o Gustavo, né? E a todos os seletos participantes, né? Eu vejo que eu tenho eu tenho assim acontece comigo alguns desafios, né? Que é enfrentar uma audiência tão especial, né? Com diversos professores de história. Quando eu estava pensando no que eu ia dizer, comecei a ver tudo aquilo que foi ler alguma coisa e para reavivar a memória, mas aí veio à minha cabeça todas as oportunidades que eu tive de viver e conviver em ambientes onde houve genocídio, né? Então, quando você vai lá na Ucrânia, você vai na capital da Ucrânia, você tem lá aquela matança imensa, um negócio, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando mataram 33 mil pessoas ali em menos de 48 horas.
Tive em Bangladesh, onde você também tem um problema sério lá daquela etnia que fica ali entre Bangladesh e Myanmar, né? Tive a oportunidade de ir na Polônia, aí, nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, e vivi 2 anos e meio no centro do genocídio de Ruanda, porque eu morava exatamente na fronteira, minha casa ficava a 500 metros da linha de fronteira entre Congo e Ruanda. Né? E essa história do problema do genocídio, ele vem de muito longe, né? Vem lá das cruzadas, vem do massacre dos índios, né? Na América toda, aqui não só no Brasil, Estados Unidos, aí na América toda, os astecas, os maias, etc. Então, você sempre tem uma radicalização doentia das diferenças entre grupos étnicos ou religiosos ou por qualquer outra razão, né? Ideológica, e aí você tem esse fenômeno que é o fenômeno do genocídio, né? Que tem, aí vem desfilando aí, pode puxar um desfile muito grande aí na humanidade, que isso aí é uma coisa muito recorrente. Então, até aqueles que inventam limpeza étnica e por aí vai. Então, aí eu resolvi falar sobre essa experiência prática. O caso, por exemplo, lá de Ruanda, eu estava no meio da confusão, porque eu vou explicar ali mais ou menos o que ocorre. Talvez algumas pessoas já tenham ido até o local ali na fronteira, em Bukavu ou em Goma, para ver como é que tudo ocorreu. As marcas estão ali, os grupos armados ainda remanescentes ainda estão ali, os filhos, porque esse pessoal que participou daquela luta ali, na época do genocídio naquela região da África, eles tinham 20 e poucos anos naquela idade. Você pega o Paul Kagame em Ruanda, ele deve estar com uns 50 e poucos anos. Eles tinham em torno de 25 a 30 anos na época. Então, estão no poder até hoje, né? Desde aquela época. Então, aí começou a desfilar na minha cabeça todos esses locais aí, o caso da Rússia, o caso na Lituânia, na Ucrânia, por aí vai. Então, eu resolvi falar da minha experiência prática, porque eu não vou me aventurar na parte legal, porque na parte legal nós temos professores de direito aí, na parte de história nós temos professores de história. Então, eu vou dizer o que eu vi nesse mundo, nessa área aí de crimes contra a humanidade e da parte de genocídio. Então, primeiro vem a ideia de uma raça superior, esses genocídios mais, como o caso dos europeus aqui na América, ali logo após o descobrimento, quando eles vieram para civilizar, né, o pessoal aqui que não eram civilizados, né? Então, e depois uma outra coisa também que no Brasil a gente não estuda tanto, a gente não sente tanto isso aí no Brasil, a gente não estuda muito, o cidadão médio, né? Não estou falando dos professores, dos alunos, mas a escravidão é uma coisa de um massacre impressionante. E quando você vai para a África, você vê as marcas disso daí. São 350 anos de escravidão e depois você tem quase 100 aí de colonialismo. Colonialismo, para mim, naquela região que eu vivi, foi uma escravidão com outro nome, onde até as comunidades que não cumpriam as metas estabelecidas pelo colonizador ali na produção de cacau, ou de presa de elefante, ou de marfim, né? Ou qualquer coisa, cortavam as mãos das pessoas, às vezes as duas mãos, né? Então, você tem fotos de pessoas, de aldeias inteiras ali, com uma grande quantidade de gente, quase a totalidade, com as mãos decepadas, porque não tinham atingido a meta de produção ali do que o colonizador estabelecia. Então, quando você vai, por exemplo, você vai para o Oceano Índico, ali na ilha de Zanzibar, né? Eu não fui lá com finalidade histórica, eu fui lá como turista, é um lugar fantástico, né? Zanzibar, hoje pertence à Tanzânia, e já existia ali naquele leste da África a escravidão já
por conta dos árabes, né? E ali era um centro de comércio. Quando você vai visitar esses locais que foram ali entreposto, centro de comércio de escravos, e você começa a ver ali os locais, como é que eles ficavam presos, onde que eles ficavam, como é que era o leilão na praça. É um negócio que inimaginável, você sai deprimido só de saber como é que aquilo era feito, né? Então, esse problema aí é um problema que é uma coisa que acontece de tempos em tempos e tem até mais próximo de nós agora, você vem até no coração da Europa, na Sérvia, na Iugoslávia, né? Na Guerra da Bósnia. Aquilo ali é absurdo. Eu tive uma moça que trabalhava comigo na ONU e ela era de lá. Então, ela me contava como que foi que um vizinho, que pessoas que eram vizinhas, de repente, um passa a colaborar para a matança dos seus vizinhos, o vizinho que ele conviveu no mesmo condomínio, no mesmo apartamento, no mesmo corredor de apartamento. E aí ele começa a, a matança, estupros e barbaridades, né, contra outra etnia, como foi o caso foi o caso na Bósnia, né, contra os muçulmanos. Então, essa transformação, então, me chamou a atenção essa transformação que acontece nas pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção foi a exploração política disso aí. Como que isso aí aconteceu? Morei 2 anos na Rússia. Então, agora eu vou começar mais ou menos no tempo, a falar algumas coisinhas no tempo, assim, para me fixar um pouco mais no Congo, no, lá no genocídio em Ruanda. Eu visitava os quartéis lá da Rússia, e quando chegou num quartel lá da Rússia, tinha fotografias imensas, assim, tamanho de uma parede, das pessoas quando foi a invasão, né, da Alemanha na Rússia. Eu tive a oportunidade de seguir todos aqueles caminhos ali que foram feitos, né? Fotografias imensas, assim, a população que nem numa trave de futebol, enforcado, assim, 20, 30 pessoas, mulheres, crianças, não interessava quem, não tem idade, não tem nada, você não tem critério nenhum, o importante é você matar todo mundo. Por quê? Porque eles acreditavam que os eslavos para os alemães eram sub-raça, então tinha que matar todo mundo. Eles entraram, eles mataram 800 mil pessoas, a Rússia perdeu 800 mil pessoas aí entre 1 mês e 2 meses de guerra, quando eles invadiram ali na fronteira com a Bielorrússia hoje, né? Em Brest e Litovsk, ali são 2 cidades pequenas na fronteira. Então, quando você vai... Então, a matança foi uma coisa impressionante. Quando você vai na Lituânia, você vê, pegar todas as pessoas, colocar Está tudo vivo lá, tudo. Eles guardaram, está tudo preservado, onde era a cadeia, onde é que selecionava o pessoal, onde é que torturava. O trem, né, que vai assim para um bosque logo fora da cidade, um bosque pertinho. Eu fui lá nesse bosque, onde você vai lá com um trator, uma valeta e mata uma infinidade de pessoas. Então, isso aí tudo foi me chamando a atenção. Quando eu fui na Polônia, que você vai em Auschwitz, vai em Birkenau, que fica pertinho um do outro, fica ali uns 4 quilômetros, mais ou menos, Auschwitz 1 e 2, né, que eles chamavam. Você vê que aquilo é uma obra de Estado, aquilo é uma obra de engenharia com planejamento, com projeto. Quando você pega aquele portão de Birkenau, que entra aquela estrada de ferro ali, você vê a qualidade da cerca. A cerca está intacta até hoje. O sistema de drenagem ao longo da cerca, ao longo dos pavilhões e das ruínas dos pavilhões, né, estão lá. É uma obra de engenharia, é um projeto de governo, de Estado, que tenha a participação ou aceitação da sociedade de alguma forma, onde você tem, numa terra de filósofos, né, estamos grandes filósofos da Alemanha, etc. E ninguém se revoltou contra isso, participava, né?
Logicamente, tem alguns casos heróicos de pessoas que se posicionaram contra, ou ajudaram, ou salvaram alguns, mas são casos heróicos. No geral, é uma ação de governo. Então, essas coisas assim, absurdas, né? Que se vê ao longo da história. E nessas andanças aí, né, quando passou na Ucrânia, nunca me chamou a atenção ir lá na Ucrânia para isso, mas aí foram me mostrar o local onde mataram 30 e poucas mil pessoas em um fim de semana. Né? Então, chamaram para fazer um recadastramento, uma coisa qualquer lá, era tudo mentira, mataram ali mesmo. Então, coisas absurdas. Né? Aí você começa a imaginar por que isso aí aconteceu, né? Por que acontece? Que fenômeno é esse que as pessoas se deixam entusiasmar pela violência e chegam nesse ponto? E aí você tem talvez você cria um ambiente onde você dá liberdade de ação até para os psicopatas. Que, em sua consciência você não consegue admitir que uma pessoa normal ela chegue naquele ponto ali. Então, eu sou um militar de carreira, eu tive a oportunidade de viver em ambiente de conflito, ali no Congo, de ver coisas assim, e ter que atirar, ter que autorizar bombardeio aéreo, uma série de coisas, onde você entra num combate que morre 400 pessoas de um lado, 300 do outro, 150. Né? Então, eu vivi tudo isso, e eu não entendo como é que as pessoas conseguem chegar nesse nível de estupidez. Né? Então, por exemplo, e tem outras coisas que não chamam atenção. Infelizmente, a nossa imprensa aqui, o Brasil fica muito afastado do Centro Mundial de Formação de Opinião. Né? A gente, queira ou não queira, a gente leva uma vida muito isolada. E ainda, dependendo também do momento, a gente fica até afastado assim de algumas realidades, né, do que está acontecendo no mundo. Então, você pega, por exemplo, no sul do Congo, você tem ali na província de Katanga, que é uma província riquíssima, né, tão rica que de, principalmente de recursos minerais. Até a primeira bomba atômica lá em 1945 foi feita com urânio que saiu lá de Katanga, do Congo. Né? Aquele urânio lá foi do Congo. Até hoje, ela é muito rica quando você vai lá para o sul do Congo. E uma riqueza, logicamente, que nunca chegou nas camadas mais pobres, né? Uma riqueza que fica só por conta das grandes mineradoras e por conta de uma elite muito pequena. Aí você tem um conflito entre os pigmeus e os bantus, coisas absurdas de pegarem. E um outro fenômeno que eu nunca entendi direito é porque na África a violência contra as mulheres é um outro fenômeno também muito característico. Colocar as pessoas todas dentro de uma casa daquelas de palha, né? Porque as casas são coberturas de palha, e colocar fogo, matar todo mundo queimado. Aí eu fui lá resolver lá, conseguir uma reunião com bantus e pigmeus. O que acontece? O bantu ele não considera o pigmeu full man. Né? Então é um negócio complicado, ele não é 100% uma pessoa. Então, ele não tem direito à propriedade de terra naquela região e ele também não tem direito a ter representação no conselho da vila, da cidadezinha e tal. Então, eu sentei com eles e fui escutar. O que aconteceu? Uma organização não governamental, pessoas bem intencionadas, né? Que você tem um bom financiamento aí na Europa, de um país europeu qualquer, e aí você vai fazer a aventura da sua vida lá. Que é um negócio realmente fantástico, dá vontade de nunca mais você sair do meio daquela aventura, é um outro mundo. E fiquei 2 anos e meio, fui para ficar só fiquei 2 anos e meio, não fiquei 3, porque tinha compromisso aqui no Brasil, com família, com filho, com mulher, você não tinha ficado por lá mais um pouco. Então, essa organização foi lá, comecei a conversar com eles, e aí eles explicaram, não, o pessoal veio aqui e explicou que todo mundo é igual. E está certo, todo mundo é igual mesmo.
e que nós temos direito de ter representação no conselho da vila e temos direito de ter a propriedade de terra, porque normalmente os pigmeus são todos empregados dos bantus. E aí, somos todos iguais, então tá bom, então vamos abrir uma guerra logo aqui, que nós vamos se matar até chegar à conclusão que... Então começaram barbaridades, histórias extremamente tristes, que uma mulher falando, né, contando que o marido deixou a mulher porque ela foi estuprada num ataque desses dos pigmeus, a uma vila de bantus, né? E aí, como ela foi estuprada por uma pessoa que não é nem full man, então o marido abandonou a mulher. E contando essas coisas, na minha frente, assim, a uns 2 metros de mim, eu estava sentado no chão nesse dia. E estava aquele monte de gente sentada no chão. Na minha frente, a uns 2 metros, uma mulher com uma criança no colo. A criança não piscou o tempo inteiro, era tão subnutrida, os olhos estavam tão saltados, ela não piscava, as moscas posavam dentro do olho da criança, na minha frente, assim, a 2 metros de mim. Então, você vê barbaridades de coisas assim, por essas diferenças que são. E aí, depois eu vou entrar na exploração política disso aí. Então, por que chega nesse nível de loucura, onde você não faz mais diferença e o que interessa é dizimar, é matar da maneira mais cruel todos aqueles que você imagina que tem que desaparecer da face da Terra, né? Então, e aí eu fui viver ali no centro da coisa, no centro do genocídio de Ruanda, ali na cidade de Goma. Goma é uma cidade que fica na fronteira do Congo com Ruanda, né? E ali eu morei 2 anos e meio. Então, tem uma área muito rica, tem gente com muito dinheiro, mas a quase totalidade é de uma pobreza incrível, né? Gente rapaziada sem perspectiva, aonde o maior atrativo é entrar para um grupo armado, ganhar $50 e um fuzil. Ganha mais ou menos $50 por mês, 25, $30. E um fuzil. E com o fuzil ele faz o que ele quer, ele faz checkpoint na estrada, ele consegue comida, ele achaca, ele invade a casa, ele faz a looting. Looting ela pega tudo na casa. Sim. Como? Saque. Saque, Ele faz o saque nas vilas, nas residências, né? Estupra as mulheres, por aí vai. Então, aí sequestram as crianças, bota todo mundo no grupo como child soldiers, então como escravas sexuais ou como porters para carregar as coisas lá do grupo, fazer a limpeza, aqueles que não servem para combate, né? Então, e aí eu fui viver no meio dessa gente aí. E lá é uma área da FDLR, que é um grupo remanescente do genocídio de 1994. Então, quando cheguei ali, eu comecei a tomar consciência da realidade. Por que aquilo acontece? Em primeiro lugar, você tem posturas, até algumas coisas culturais, porque o que acontece? A cidade estava cercada pelo grupo M23. O grupo M23 ele era basicamente Tutsi. Só que não era só de Tutsi. Você tem muita exploração hoje política. Aí eu comecei a conversar com os congoleses, né, com a gente da população, gente do deserto. Vem cá, mas eles são todos Tutsi? Não são todos. Então aí comecei a desconfiar. Peraí, eu tinha amigos, por exemplo, no Quênia, né, que você tem aí umas 14, 15 tribos distintas, né? Nem todas de etnias diferentes. Na mesma etnia você tem várias tribos, mas falavam idiomas diferentes, mas todo mundo fala inglês. Então, ele casou com uma moça de outra tribo e tal, chegou a general no exército do Quênia, então me contou muita coisa. Todos os países da África, eles têm esse
essa característica de ter várias etnias, várias tribos, né? E alguns vivem muito bem, quando não tem exploração política que usa aquilo ali como motivação para incentivar o ódio e a violência. Então, os políticos têm uma responsabilidade, os líderes têm uma responsabilidade imensa. E uma das coisas que eu vi nesse mundo foi o baixíssimo nível, a quase impunidade desses líderes inconsequentes e irresponsáveis, né? Então, uma cidade cercada por um grupo Tutsi, com apoio de Ruanda e Uganda, e você tem que abrir o cerco. Imagine uma cidade de 1 milhão de pessoas cercada. Tem problema de abastecimento de produtos agrícolas, porque na volta de uma cidade de 1 milhão de habitantes você tem um cinturão de produção agrícola, e lá é muito boa, porque tem vulcões ativos, tem terra vulcânica, é muito fértil, né? Então, a gente comia muito bem essa parte toda de produtos agrícolas, era excelente, uma qualidade, né? Eles não sabem o que é fertilizante, eles plantam tudo, a turma aqui que cobra mais caro, porque é orgânico, lá é tudo orgânico, né? Então, é uma produção maravilhosa e aquilo ali cercado. Então, você tem diversos problemas, problema de lenha para cozinhar, para fazer fogo, porque não entra carvão, não entra, porque a cidade está cercada, e por aí vai, um monte de coisa. Então você tem que combater para abrir esse cerco, não tem saída. Isso aí é desde a história da humanidade, é assim, né? Da antiguidade. Então você tem que combater. E aí você vê, eu lembro, teve um dia que o, eu passei pelo meio das linhas do movimento M23, porque eu estava num comboio blindado da ONU e comigo não, eles já me conheciam, sabiam que eu não ia parar, e eles não iam conseguir me parar se eles tentassem, né? Então eles deixavam passar. E eu cruzei no meio daquela turma. Rapaziada, tudo menor, tinha até gente menor de idade, aquele monte de gente. E no outro dia eles atacaram o exército do Congo. Eles atacaram o exército do Congo reagiu e a ONU entrou junto para auxiliar o exército do Congo. Então eu passei num dia no meio das linhas deles e no outro dia eu estava combatendo contra eles. Dá uma pena, porque eles só, só morre jovem e pobre. E a gente tinha um poder de fogo muito forte, era uma questão decisiva, você tem que usar todo o poder de fogo que você tem. Então, dá dor no coração. De noite você reza pelos dois lados, você reza pelos seus e pelos outros, porque você sabe que aquilo ali é tudo um monte de gente inocente, com os líderes ocupando os melhores hotéis em Kampala, em Roma. E depois que nós vencemos esse combate, que começou mais ou menos, começou lá pelo dia, acho, 22 de agosto daquele ano. E aí foi um combate de 8 dias, nós conseguimos abrir o cerco de Goma, empurramos eles para o norte, fomos atrás e outros combates mais na frente, até que eles foram, foram vencidos e os remanescentes entraram para dentro de Uganda, foi na fronteira com Uganda. E depois disso foram abertas as negociações de paz em Kampala, na capital de Uganda, e eu participei das negociações de paz. Então, meu chefe era um alemão, diplomata, muito meu amigo até hoje. E eu falei, olha, eu falei numa negociação daquelas, a única coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, ou vocês se entregam as armas, entregam tudo, e aí eu vou proteger vocês, não vou deixar matarem vocês, não vou deixar fazerem absurdo com vocês. Agora, se vocês não desistirem, nós vamos combater e vamos acabar com vocês. Ou vocês. Só que o pessoal que estava negociando, o pessoal tudo bem vestido, tinha um que era casado com uma italiana, então ele era um dos orientadores políticos do movimento. Kampala, Uganda tem uma rede de hotéis maravilhosa, fantásticos. Os hotéis de Uganda, de Kampala, são coisas de primeiro mundo. Então, é um país muito bacana, um país é bom de viver. Então, aí meu chefe, que era alemão, falou, pô, mas você... o pessoal gostou disso aí que você falou. Eu falei, eu fui preto no branco. Eu falei para ele, olha, nós estamos em superioridade, porque também tem o seguinte, conversação de paz, eles só aceitam negociações de paz, peace talks, conversa de paz, né?
porque estão em desvantagem, porque senão não aceitam. E o blefe é blefe direto. Sempre que você aperta, o cara no outro dia já põe na imprensa que quer conversar. Não, mas aí você tem que continuar com a pressão até ele realmente sentar na mesa. E continua com a pressão para ele negociar sob pressão. E às vezes eu entrava e era seco no meu cumprimento. Aí o meu chefe falou para mim, pô, mas eles disseram que você nem cumprimentou. Eu falei, eu não cumprimentei porque aquele ali é criminoso, ele matou um monte de gente lá em Rumangaba, aquele ali fez isso, isso, isso. Né? Aí eu vou chegar lá só porque é conversações de paz, eu vou. Bom, como vai, senhor? Bom dia, tudo bem? Não dá, são todos criminosos. Você não tem, você não tem quase nada de responsabilização política, de accountability em inglês, né? Em português seria responsabilização legal contra essas pessoas. Então, depois que a gente venceu o M23, tinha duas opções. Ou ir contra a ADF, que é um grupo islâmico que num ano sequestrou 2.000 pessoas, matou 500 pessoas, todos quase com machados e facões, decapitados, esquartejados, né? Coisas absurdas, assim, de uma mulher grávida, por exemplo, abrir a barriga da mulher com um facão, deixar a mulher morrer daquela maneira ali, e ainda picar o feto e colocar em cima da mulher com o feto picado. Estou falando da minha experiência de vida com vocês. Por isso que eu resolvi falar do genocídio, do que eu vi. Chegar numa vila, matar 50 pessoas no dia de Natal. Matar 50, mulher, criança, vai todo mundo. Criança com 5 anos, assim, com um machado enterrado na cabeça. Então, o governo do Congo, não, vamos contra a ADF, mas a ONU queria que fosse contra a FDLR. Por quê? Porque o M23 era apoiado por Ruanda. E para compensar politicamente, ir contra a FDLR. A FDLR não tem condições. Ela tá... O que aconteceu em 94? Os Tutsis, eles têm uma característica. Eles têm característica física diferente dos outros negros da África. Eles são altos, eles têm feições de branco, ele não é como o preto que veio para cá de algumas outras regiões da África, é mais baixo, é mais atarracado, nariz, né, mais dilatado, etc. Não. Os Tutsis, eles são bem identificados. É muito fácil de você identificar quando você mora ali, você vê bem a característica da raça. São inteligentes, se consideram uma raça superior em relação às demais, são de uma arrogância muito grande. Isso aí foi reforçado na época que os belgas foram os colonizadores e eles colocaram para ajudar na administração pessoas da raça Tutsi. Então, a convivência com eles é difícil, porque eles só aceitam o controle. Eles, por exemplo, você pega em Ruanda, eles são 16%. Os outros 84% são Hutus, mas são eles que dominam a política, os negócios, tudo. É um país bom de visitar, é bonito, é organizado e tudo. Então, isso aí, em 94, era o contrário. Aqueles que tinham maioria étnica estavam no poder. Então, mas tinha um movimento de resistência Tutsi, que era apoiado por Uganda. Por Uganda, o Museveni já está lá, tá, desde depois do Idi Amin. Ele deve estar quase há 50 anos lá, eu acho. Tá, uns 40 e poucos lá, não fiz nem as contas. Né? E ele apoiava, então, esse grupo que era a resistência em Ruanda. E aí, os Hutus, eles começaram a se revoltar com aquele movimento, etc., aquela disputa política de poder ali, até que o avião do presidente foi derrubado, estava vindo do Burundi, que é ali do lado, é pertinho, dali do Burundi até ali deve dar uns 50 minutos de voo, um pouco mais que Rio-São Paulo. Então, e aí começou a matança. Começou uma matança que em 100 dias matou 800.000 pessoas. Se a gente fizer uma conta aí, 800 dividido por 100, vai dar o quê? Vai dar
800% dá 8 mil por dia, né? Você tem que matar dia e noite. Você não pode parar de matar gente. Então, uma coisa absurda. O que aconteceu? Esse pessoal foi para dentro, aqueles que conseguiram fugir foram para dentro do Congo, cruzaram ali em Goma, e aí começou um problema seríssimo no Congo, que está lá até hoje. Então, nesses 100 dias, eles foram, o pessoal mataram 500, mais ou menos 500 mil Tutsis e 300 mil Hutus que não queriam matar o vizinho. Eu sou Hutu, o meu amigo aqui é Tutsi, nunca pensei nisso, né? Mas aí isso aí é estimulado, e eu não quero matar meu vizinho, então também entrou na degola. Então, 800 mil pessoas, isso aí é um mar de sangue. Aqueles que conseguiram fugir conseguiram entrar para dentro do Congo, né? Cruzaram ali a fronteira, caminhando ali, é uma rua, e se localizaram ali naquele leste do Congo. Só que os Tutsis eles pegaram o poder, né? Mesmo sendo essa minoria, e aí eles deram o troco. Invadiram o Congo, foram atrás, e foi um outro genocídio pior do que igual o anterior. Não tem coisa, isso aí não tem pior nem melhor. Mesma coisa. E já permaneceram lá. Permaneceram lá, se espalharam naquelas aldeias todas. Hoje eles dominam aquilo tudo. Hoje já estão casados com congolesas e têm filhos, os filhos nasceram no Congo, então você tem um problema legal, não dá mais para você fazer uma seleção de gente e retorna, vai expatriar todo mundo num programa para voltar, um programa de reconciliação em Ruanda, coisa assim, não tem condições. Isso aí tem uma exploração política muito grande, porque todos eles se conhecem, todo mundo tem telefone de todo mundo. O pessoal, eles fizeram a FDLR, né? Isso aí também é usado como desculpa política em Ruanda para ficar no poder. Tem um inimigo, tem uma ameaça externa. Então, o Paul Kagame está lá desde 94. Tecnicamente é mais tarde, mas tinha outro no poder no início, mas na realidade o poder era dele. Está lá desde 94, 94 das 6, com 21, 27 anos, e ele já mexeu na Constituição, vai até 2036, eu acho, um negócio assim. Então, porque eles eram muito novos quando houve todo esse problema aí. Então, quando nós começamos a discutir com a ONU essa situação, o pessoal em Nova York, o pessoal em qualquer outro lugar, ele, mas por que não dá FDLR? Porque a FDLR é espalhada, né? Então, está no meio da população. Né? E aí fizeram um programa, por exemplo, quando a gente venceu o M23, muitos grupos ficaram com medo, mais de 5 mil pessoas de outros grupos se entregaram. Então, e da FDLR, eles entregaram cerca de 700 combatentes, mas já era combatente também que não tinha mais condição de combater, as armas mais velhas, e eles já eram com as famílias. E aí colocaram esse pessoal todo dentro de campos de trânsito. Eu falei, campo de trânsito para onde? Então, as coisas políticas mal feitas, né? Campo de trânsito para onde? Aí, em 3 locais, né? Canebaionga, Valungo e Kisangani, no centro do país. Então eu ia lá, aquelas famílias ali paradas esperando uma definição política, sem nada, com pouca comida, quase sem nada. E as crianças sem nenhuma atividade, 2 anos lá, as crianças sem ter uma aula, nem que fosse uma aula mal dada, falsa ali, só para dar um caderno, um lápis, para não ficar sem ocupação. Então, aquela gente sem ocupação o tempo inteiro, num campo cercado de arame farpado, com um guarda falava, mas isso aqui é campo de concentração, isso daqui não é campo de trânsito, isso aqui é campo de concentração. Na minha imagem, um negócio cercado de arame farpado, com coisa é campo de concentração. Então, coisas assim que você vê absurdas. E como é que chegaram a esse nível de ódio, de genocídio? E aí até 2 vezes o Tribunal Penal Internacional queria que a gente ajudasse
porque ali naquela selva ali, naquele leste do Congo, no meio da FDLR, alguns líderes têm acusação no Tribunal Penal Internacional pelo genocídio de Ruanda, né? E eles estavam lá. Então, você tinha informações que estão por ali e tal, mas para você chegar num líder desse é muito difícil. Tem um sistema de proteção, região montanhosa, toda ela coberta de vegetação de selva, então é um negócio meio complicado. E o Tribunal Penal Internacional, nos poucos casos que ele julga muito pouco, né? Não sei se tem mais de 10 julgamentos aí desde a época que ele foi criado. Eu acho que ele é de 2000, 2001, por aí. Então, aí que até uma vez eu falei para uma pessoa que foi lá, eu falei, olha, se eu fosse criminoso de guerra aqui, eu me entregava para o Tribunal Penal Internacional, porque o tribunal quer as provas todas perfeitas do processo, o mais perfeito, não é nem o mais perfeito possível, o ideal, onde você não tem condição de produzir todas essas provas e mandar tudo isso lá para a Holanda. Aí o sujeito é condenado a 7 anos, 6 anos, 8 anos, para cumprir em Amsterdã. 2 anos depois, então, estuda. Mas aí ele estuda inglês, ele vê televisão, não sei o que. Não, volta para cumprir no Congo, amigão. Você cometeu o crime aqui, volta para cá. Né? Vai cumprir prisão no Congo. Então, o tribunal, ele, logicamente, pela qualidade que ele quer nos processos, ele acaba julgando muito pouca gente. Então, tudo isso daí que a gente vê. Quando você chega visitei vários museus de genocídio, em vários locais do mundo. Um deles é em Kigali. Né? E você tem lá, eu tive a oportunidade de... Ele foi lá me visitar e depois eu encontrei ele nos Estados Unidos. Ele tem uma organização não governamental que é o Romeu Dallaire, que era o general que comandava as tropas da ONU em Ruanda na época do genocídio. Né? Então, eu conheço bem o Dallaire, já conversei com ele várias vezes. E aí, lá no Museu do Genocídio, você vê lá, ele estava informando para a ONU, olha, está acontecendo isso, pode haver um genocídio aqui. Ele tem no museu um telegrama da época, né? 94 não era WhatsApp, senão era uma cópia de WhatsApp. Um telegrama dizendo, não é para tomar nenhuma providência, nem reconhecer os locais onde estavam estocando facões, machados, etc., armamento, nem para reconhecer os locais sem ordem de Nova York. Assinado Kofi Annan, que depois foi secretário-geral. Ele era o chefe do DPKO. E isso está escrito. E depois ele virou secretário-geral. Né? Já faleceu. Encontrei ele numa conferência na Noruega, em Oslo. Mas não dá para entender como é que a ONU como é que de Nova York você vai resolver o problema lá no interior do Congo, na fronteira do Congo com Ruanda, em 1994? Você tem que dar liberdade. Claro que o Dallaire, o general, ele não tinha muita gente, era uma missão muito pequena. Mas você não vai enfrentar todo mundo. Você tem que gastar até a sua última munição para não deixar haver o genocídio. Eu não sou, talvez, o mais aconselhado para dizer o que eu faria, e também não quero dizer, porque não estava na pele do Dallaire. Minha pele estava em outras oportunidades lá. Agora, uma coisa é certa, né? Você tem que ter essa convicção, porque de fazer o que precisa ser feito. Não é um mandato que vai regular você num caso desse. Mas isso é a nossa cultura, nós somos mais independentes de tomar iniciativa. Né? Você pega o europeu, você pega o americano, etc. Ele é outra cultura, não, tem que estar escrito ali. Se não tiver escrito, está amparado legalmente, e é a cultura dele. O Dallaire é uma pessoa muito boa. Ele ficou traumatizado com isso tudo, né? Ele ficou traumatizado, teve que fazer tratamento até psicológico, etc. Então, os absurdos que você vê nesse estímulo, né? E
depois disso, a ONU mesmo, em tempos mais recentes, a ONU também, não foi nem a ONU, foi a União Europeia ali, que estava com a bandeira da ONU na Iugoslávia, e deixou matar no coração da Europa, você deixar matar um monte de gente ali. São coisas assim inimagináveis, não só em relação aos assassinos, como em relação à omissão das autoridades, dos militares, dos políticos, etc. Eu sempre fui muito independente no meu modo de pensar. Esse foi o caso, por exemplo, ali em Goma. Em Goma, eu dei uma ordem, porque eu vi uma coisa. A arrogância dos Tutsis era um negócio fantástico. Eu falei, eu vou ganhar deles na arrogância aqui. Eu dei uma ordem, que era uma ordem que era até desnecessária, que eu sabia que eles não gostam de receber ordem. Então, eles iam violar as ordens e iam legitimar a minha ação. E cruzaram a linha vermelha, teve um dia que eu fiquei das 8 da noite às meia-noite com Nova York, e eles me dizendo, não, mas você estabeleceu uma red line. Falei, eu estabeleci uma linha vermelha mesmo, quem cruzar ali vai se ver com a gente. Não, mas não sei, não vou aliviar. Então, um outro fenômeno que você tem é o seguinte, depois do genocídio, você tem uma exploração, você tem um trauma. Você tem o trauma daqueles que você tem um trauma daqueles que depois eu vou falar sobre isso aí. Você tem o trauma daqueles dos países que não querem ser acusados de não terem feito alguma coisa, né, para evitar o genocídio. É o caso de Israel, é o caso de Ruanda, etc. E você tem aqueles que sabem explorar isso pelo lado daqueles que sofreram o genocídio. Então, aí você tem os fenômenos políticos decorrentes. Então, e qualquer coisa que, se você fizer qualquer crítica àquele grupo que sofreu ali o genocídio, você. Então você é genocida, então você concorda, não pode discordar de nada. Então você tem efeitos, você tem consequências assim interessantes as consequências disso daí. Se perguntar se a ONU foi omissa, agora teve uma pergunta na tela. No caso de Ruanda, o Dallaire ele estava avisando, olha, pode acontecer isso aqui. Estão estocando armamento, estão estocando depósito de facão, de machado, disso, daquilo, estão se organizando e tal. Ele estava alertando. A ONU ela não é uma governança global. Não tem como pegar e dar ordem. Não, a França pega 10 aviões, enche de gente e manda. Bélgica, Estados Unidos. Não tem esse poder. Ela vai reunir, ela vai, né, até reunir, né, o pessoal tem que vir, se for fim de semana, vai ter que voltar do fim de semana, vai ter que voltar de Caraguatatuba, de não sei de onde, né? E vai ter que fazer a reunião na segunda-feira. Aí convoca o Conselho de Segurança. Tem gente do Conselho de Segurança que está engajada naquele problema, tem outros que não estão. Né? Você tem na ONU Assembleia Geral, o Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança você tem os permanentes e os não permanentes. E dentro dos permanentes você ainda tem o P3, né, que é diferente do P5. Né? Então, até você dar uma arrumada nisso daí para fazer uma discussão que tenha um efeito, e esse efeito e essa discussão tem um efeito prático de deslocar tropa no terreno, etc, etc, quem é que paga a conta, aí tem que fazer todos os acordos, né? Tem que fazer toda a documentação, tem que fazer vários agreements para problema de infrações no país, como é que você vai resolver, se vai ser cada um o seu de origem ou não. Então, ali a ONU demorou. E essa resposta que para o Dallaire não tomar nenhuma atitude, proibindo praticamente o Dallaire de tomar qualquer atitude, até de reconhecer os locais. Né? E tem um caso famoso, tem até o filme, né? Eu acho que é o Hotel Ruanda, onde 12 soldados da Bélgica foram cercados e aí?
Não, eles entregaram as armas, se ligaram com a base falou, não, entrega as armas. Entregaram, foram dos 12 picotados, mortos, né? Facão. Não tem, você tem 60 tiros no fuzil. Eu tinha certeza, olha, eu vou gastar os meus 60, né? A arma eu não vou entregar. Porque o nível de violência é uma coisa fantástica. A gente, às vezes, não entende a banalidade da violência, a cultura de violência de 350 anos de escravidão. Como que eram capturados esses escravos, como eles eram comercializados. Depois, mais 100 anos de colonialismo, quase. Isso aí deixou uma cultura de violência que é um negócio assim, inimaginável. Né? No dia que a gente venceu o M23, o exército do Congo ocupou a posição dele e eu segui atrás com o jipe. Mas estava chovendo e os carros atolavam, tudo, demorou muito o deslocamento. Tinha uma fotógrafa, uma italiana até, se corresponde comigo, aí manda, ela largou a ONU e foi para a África para defender os elefantes. Então, ela me chamou e falou, olha aqui, ó, no lado da estrada, assim, no meio do capinzal, assim, a 3 metros da estradinha de terra, o capim estava alto, você vê as pessoas, gente morta ali, aberto como se fosse um porco, todo descarnado. Né? Então, é coisa assim que esse nível de violência é um ambiente muito fácil de você estimular a violência desse nível de genocídio ou de outros crimes, né, contra a humanidade. Então, eu queria falar sobre esse fenômeno aí. O estímulo à violência é uma coisa facílima e não tem nível cultural. Você pode achar que o nível cultural não é, não. O fanatismo ele absorve gente de todos os níveis. E ele entusiasma a gente de todos os níveis, e aí vai naquele crescer de fanatismo, de desrespeito, de agressão, primeiro na palavra, etc., etc., e até que tem uma faísca que vai na violência. Então, não pode deixar proliferar essa parte de ódio, de desrespeito, tudo isso daí é a maneira preventiva que se tem contra esse fenômeno. Porque isso aí é visível, né? Eu vi isso daí, eu vi na minha frente, em grupos armados, em gente morta, em criança morta, gente esquartejada. Né? No dia, por exemplo, que nós vencemos ali nas montanhas de Goma, nós vencemos ali o M23, de manhã, na noite anterior me disseram, olha, eles vão recuar. Quando foi de manhã cedo, já me disseram, estão recuando. Só que o que acontece? As famílias elas estão atrás da linha defensiva. Eles não têm toda essa organização de logística. Eu não consegui ler o que está aí. Então, as famílias ficam ali atrás, ficam a 1 quilômetro atrás das posições ali, mais ou menos, 1,5 quilômetros. É pertinho, você caminha em 15 minutos. Então, os soldados eles saem ali da posição deles, quando não está combatendo, ou de noite, uma parte sai, vai e fica nas barraquinhas que são montadas ali, com um capim, né? Ele fica lá com a esposa dele, ela faz comida, tudo, é assim que é o sistema. Por isso que quando um vence o outro, ele encontra as famílias. Então, tem estupro de mulheres, tem matança de mulher, de criança, de tortura de prisioneiro, por aí vai. Quando foi de manhã, que me disseram isso, eu me liguei com um general, um sujeito excelente, um general do Congo, né? E falei para ele, não deixe o soldado, avisa para ninguém pode maltratar os prisioneiros, torturar prisioneiros, matar prisioneiros, estuprar mulheres, etc. Liguei para o pessoal da ONU que tinha contato com algumas unidades do exército congolês, falei, ó, todo mundo entra em campo, todo mundo ligando para todos os oficiais que conhece, os comandantes, etc., para não deixar, e graças a Deus não teve esses absurdos. Né? Então, você tem que estar muito, muito atento para não deixar a violência tomar conta. Uma coisa é você, como comandante, usar o máximo poder de fogo e o máximo a capacidade de combate para vencer. Na hora que você vence,
você não pode cometer a covardia de fazer esse tipo de coisa, essas matanças indiscriminadas. Então, eu queria dar esse depoimento aqui para vocês, como que essas coisas acontecem, por que acontecem, qual é o risco que se tem. Né? E aí vou abrir para perguntas aí do pessoal, para a gente... Eu vi algumas assim, mas aí às vezes ela sai do... Ela é um pouquinho mais longa, ela sai do vídeo. Não, eu vou tentar organizá-las aqui, mas, bom, general, inicialmente, muito obrigado pela sua palestra. Acho que foi muito enriquecedora para todos nós, sobretudo os que têm um contato mais acadêmico com os assuntos, que não que seja menos importante o contato via livro, mas quando a gente tem um contato via livro, nossa, eu estou com um livro hoje, via livro, e depois passamos aos relatos propriamente, fica ainda mais enriquecedor e um pouco mais denso do que o conforto da leitura do nosso celular nos permite de uma questão escrita. Eu ia fazer algumas perguntas, mas como a gente recebeu muitas questões, eu vou até abdicar das minhas perguntas e vou direto aos dos participantes. Eu vou tentar organizar mais ou menos por afinidade temática. Para que você me dê a luz aqui. Claro. Pronto. Eu vou tentar organizar mais ou menos pela afinidade temática, começando aqui pela pergunta da Larissa Teixeira, se o senhor teve algum contato mais direto com a M23, com o M23, alguma experiência mais marcante, e se além disso, como o senhor lidava com o fato de que a maioria dos soldados eram crianças? Vou somar essa. Bom, essa pergunta é bastante extensa, vou deixar ela primeiro, que são 3 perguntas em uma, e aí depois a gente passa para as outras. Bom, em primeiro lugar, o M23, o contato com o M23 foi combate mesmo. Foi um combate que começou em agosto, na volta de Goma, 8 dias para empurrar o... O que acontece? Eles estavam a mais ou menos 6 quilômetros do centro da cidade, nas primeiras elevações. Dava um pouco mais, para o M23 ali dava uns 8, mais ou menos. 18 quilômetros. E eles tinham artilharia para atirar 18 quilômetros e meio. Eles tinham armamento para atirar 18 quilômetros e meio. E eles estavam a 8 quilômetros da cidade. Eles atiravam no centro da cidade. E no aeroporto de Goma, nós tínhamos a metade da frota da ONU estava em Goma, de helicópteros de ataque, de munição de avião, tudo isso estava em Goma. Então, tinha que empurrar esse pessoal, abrir o cerco por questões humanitárias, por questões de vida da cidade, mas também para a segurança de todo mundo. Porque eles atiravam no centro da cidade. Imagina você estar vivendo normalmente ali, aí cai uma granada de artilharia. Então, tinha que empurrar. Então, teve que combater. E eles são muito arrogantes. Eles são de uma arrogância, eles não recuam. Então, o nosso volume de tiro, de fogo, era muito forte. Eu usei tudo que eu podia. E o exército do Congo estava atirando muito mais que a ONU. Estava atirando o dobro da gente ainda. Então, era um volume de fogo muito grande. Eles tinham que recuar. Aí é que vem a falta de responsabilidade. E o que eles fizeram? Eles colocaram mais gente nas posições. Coloca mais gente, vai morrer mais gente, porque o volume de fogo é muito grande. Você tem que fazer o contrário, você tem que se dispersar, você não tem que se juntar. Então, a arrogância, aquela coisa de defender a posição a qualquer preço, de não ser derrotado a qualquer preço e tal, teve esse fenômeno. Então, morreu muita gente. Até que eles tiveram que recuar, mas o preço foi muito alto. Né? Para o exército do Congo, para nós um pouco, e principalmente para eles que perderam. Então, o M23 foi desse jeito. Né? E tivemos outros combates com ele também, né, numa cidade chamada Kivanja, né, 100 quilômetros dali, o combate dentro da cidade. Ali foi uma decisão muito difícil, porque o combate era dentro da cidade. Então, eu tive que colocar o pessoal para dentro da cidade e combater com eles, empurrando para fora da cidade. Porque se eu venho de fora para dentro, eu trago o combate todo para dentro e vai ser um desastre civil. Então, cada situação era uma situação diferente. O contato com o M23 foi esse. E o problema de crianças, o M23 não tinha tanto menor de idade.
A ADF e outros grupos tinham mais, né? Ah, um outro movimento lá no norte, FRPI, né, na região de Bunia, esse tinha muita criança. Esse eu tive com um menino de 13 anos apontando para mim um fuzil novinho e eu, pela experiência, pela sorte, eu ainda tolerei ali. Isso aí foi uns 30 segundos, porque o meu carro tinha parado atrás de um blindado que parou na estrada, não sei porquê, e o menino, para mim, estava entorpecido, porque eles dão entorpecente para as crianças. Você teve um ataque contra uma posição da ONU ocupada pela Tanzânia, que eles mataram 15 caras da Tanzânia, na beira do rio Similiki, que a ADF ela atacou e na frente com as crianças e com as mulheres, porque sabia que ia ter esse vacilo do pessoal da ONU. Como é que você vai? Pô, você está pronto para atirar no cara que é armado, você tem instrução para isso, você treina com. Você não treina. Ninguém faz um treinamento colocando um monte de criança e um monte de mulher na frente e atacando uma posição. Você não tem esse treinamento. Então, houve vários vacilos ali e eles acabaram matando um monte de gente, né? Então, você tem esse fenômeno. Criança de 10, 12 anos participando de emboscada. O tiro que sai do fuzil por alguém de 12, 13 anos que aperta o gatilho é o mesmo tiro do adulto, vai matar você de alguma forma, da mesma forma. Então, nessa hora, você não tem esse tipo de consideração. Eu não sei como é que iria fazer se viesse um monte de mulher e criança, como foi esse caso aí, né, da Tanzânia. Nunca aconteceu comigo. Aconteceu menor de idade, criança, você via com fuzil, com tudo. E aí você abordava e só que eles não reagiram, não reagiam, porque a gente é muito incisivo, né? Você tem que ser muito forte, você tem que mostrar autoridade, você tem que mostrar que você é firme, ele tem que imaginar até que você é mau. Porque você evita violências fazendo isso. Se você for mais ou menos e o cara perceber que você não está firme, você gera violência. Então, você facilita a reação. Então, o caso do M23, eles não tinham muito menor de idade, não. Eles eram mais profissionais. Era um exército profissional, porque o M23 basicamente era uma parte do exército congolês que se separou do exército e levaram armamento, munição, carro de combate, levaram tudo. Foi uma deserção, né, organizada de uma parte do exército Congo. Então, isso foi contato com o M23 e o problema dos menores de idade. Né? Obrigado. Deixa eu passar aqui para outras, até fazendo já um link, né, dado esse relato, inclusive de enfrentar a criança soldado. A Isabela Zonato Vilas Boas, ela pergunta se existe acompanhamento psicológico para os militares que atuam em situações como a que o senhor descreveu e como seria lidar diplomaticamente com essas situações descritas. Junto a essa pergunta, eu somaria também, até pela temática, não necessariamente da questão psicológica ou diplomática, mas da temática do Congo especificamente, a pergunta do Cássio Zen, como se deu a conciliação, se é que esta houve, entre grupos políticos milicianos que integravam o exército congolês, como, por exemplo, o grupo do Jean-Pierre Bemba Gombo. Olha, em primeiro lugar, acompanhamento psicológico, eu acredito que algumas pessoas precisem, né? Eu não, para mim nunca tirou meu sono, não, né? A única vez que tirou meu sono foi na primeira vez que eu resolvi usar ao máximo os helicópteros de ataque. Um helicóptero de ataque é um negócio impressionante. Né? Um helicóptero de ataque é um artefato que levanta com 19 foguetes de cada lado, 38 foguetes, levanta com um canhão de 20 milímetros, com 700 tiros, 350 munições comuns, né? E 350 explosivos.
e 2 mísseis, um em cada ponta de asa. Então, eu cheguei a usar 200 foguetes num dia, para apoiar o pessoal que estava atacando. Então, o pessoal estava atacando em terra. Quando eu decidi, bom, amanhã então eu vou entrar com... Porque o que acontece? Eu não queria que eles atirassem dentro da cidade e eu mandei o recado. Porque tinha gente nossa que tinha até o telefone deles, tinha intérprete que tinha o telefone deles. Então eu fiz contato e falei, ou você usa a televisão, você usa o rádio, você usa o jornal, você faz comunicação através de outras organizações com os líderes, né, para não atirarem dentro da cidade contra os civis. E eles atiraram. Quando eles atiraram, matou lá uma mulher, matou outras pessoas, aí eu respondi com um fogo pesado. O sujeito vê que... E eu mandei... Eles mandaram aí uns 5, 10 granadas de artilharia, que é um negócio poderoso. Eu mandei 50, que é para dizer para o cara, olha, para. Não adiantou, atiraram de novo. Então você vai numa escalada. Aí ele te desafia de uma outra forma, você tem que ter uma carta na manga, até que eu cheguei nos helicópteros de ataque. Naquele dia, de noite, eu lembro, estava deitado num hotelzinho lá na fronteira, naquela época eu ainda não tinha alugado a casa. E eu falei, bom, nós vamos ganhar porque eu vou usar tudo que eu posso e outra. Eu tinha mais estrutura, logística, tudo isso, né? Só que vai morrer gente. E aí você fica preocupado que vai morrer o volume de pessoas. E uma coisa que você fica revoltado é que os líderes não vão. Você não vai pegar os líderes. Os líderes são pessoas irresponsáveis, inconsequentes, criminosos, de pegar aquela rapaziada daquelas vilas ali, que não tem expectativa de vida nenhuma, e conseguir cooptar para esse tipo de aventura. Os líderes pegam aquela gente para satisfazer as suas aventuras, para tentar realizar as suas aventuras. Isso é uma coisa criminosa, né? Então, esses pensamentos todos, eles vêm na tua cabeça, mas paciência, eu nunca tive tratamento nenhum, né? Talvez uma pessoa ou outra precise de alguma coisa, né? Outra coisa na diplomacia. O uso da força nesse nível é um negócio muito complicado no ambiente da ONU. A ONU é uma organização que não foi feita para ser operacional, ela foi feita para ser política e diplomática. A ONU ela é um fórum, né, composto de pessoas com uma veia política e diplomática. Mas ela, por questão prática, ela teve que ir para o terreno. Então, você tomar a medida de força no ambiente da ONU é um negócio complicado, porque você tem muita influência de pacifismo, você tem muita influência do academicismo, você tem muita influência das organizações não governamentais, de think tanks, e por aí vai. Então, ela tem essa influência toda. Para você tomar uma decisão de força dessas, você tem que ter uma percepção muito boa do sistema, conhecer muito bem o sistema. Eu já era bem conhecido, eu já tinha comandado no Haiti 2 anos e tanto. Eles já tinham me convidado para ir para o Congo, porque eu tinha usado muita força no Haiti e não tinha tido dano, o chamado efeito colateral, né, o dano paralelo. Então, eu tinha essa percepção. Mas você tem que ter uma coisa, aceitação. A mídia tem que aceitar, internamente a ONU tem que aceitar, Nova York tem que aceitar, e por aí vai, né? E você não pode ter o chamado efeito colateral, porque senão o inocente que já sofre muito, vai continuar pagando uma conta mais alta ainda. Então, você, quando toma uma atitude dessa, não pode... Né? E na diplomacia, você tem que ter apoio, naquele caso ali do Congo, do P3, Estados Unidos, Inglaterra e França. Eu tinha França, o meu subcomandante era um general francês. O meu assistente, o meu auxiliar direto era um coronel inglês. E o meu oficial de inteligência era dos Estados Unidos. Então, eu tinha os 3 países representados no meu lado o tempo todo, né? E
E falando para eles o tempo todo, liga para a embaixada e fala como é que está a situação, liga e fala e pede apoio, não deixa a Ruanda entrar, porque a Ruanda colocou as tropas na fronteira para invadir, para apoiar o M23 que estava perdendo. Então você tem que ter um trabalho diplomático. O chefe da missão tinha sido o diplomata alemão, Martin Kobler, que foi embaixador da Alemanha no Egito e no Paquistão, chefe da missão da ONU no Afeganistão, chefe da missão da ONU no Congo, chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. E ele ficava do meu lado o tempo inteiro na linha de frente, capacete na cabeça por causa dos estilhaços, e falando o tempo inteiro com o Conselho de Segurança, com os Estados Unidos, com França, com Inglaterra. Você tem um trabalho diplomático muito forte do seu lado o tempo todo. Tem que estar os dois juntos. E naquela época a gente, o celular, né, trocava bateria, então a gente usava as 3, 4 baterias no bolso, né, carregada, porque ficava ligado o dia e a noite toda. Então, abre e troca. Agora não troca mais essa coisa aí, né? Mas era bom até porque a gente ficava sempre com a bateria reserva. E os auxiliares também com bateria sobrando para te dar bateria na hora que precisar. Então, 24 horas a parte diplomática. E essa conciliação, o que acontece? Quando você tem um combate muito forte desse, não é normal na ONU, não. Eu estou falando de uma situação excepcional. Um monte de grupos se entregaram no programa chamado DDR, né? Desarmamento, Desmobilização e Reintegração. Programas que não funcionam. É mais uma criação, talvez, acadêmica, alguma coisa assim, alguém imaginou. Muito bacana, né? Desarmamento, desmobilização e reintegração. Reintegração aonde? Em qual mercado de trabalho? Né? O cara, desde 15 anos, desde 12 anos de idade no grupo armado, com 30 anos de idade, você diz para ele entregar a arma dele. É a mesma coisa que ele tirar a roupa, ele se sente nu, ele passou a vida inteira com um fuzil na mão. E aí você tem que ter um programa para ensinar alguma coisa útil em termos de sociedade, de agricultura para essa pessoa. Só que a sociedade também não tem espaço, um desemprego de 60%, 70%, mas tira 70% de desemprego. 70% de desemprego é todo mundo na rua sem fazer nada. Como é que vive? Vive do dinheiro, 200, 300 dólares que um parente que foi para Miami, que foi para o Canadá, manda para ele, aí ele compra a comida dele ali, é um Bolsa Família, e ele fica vivendo daquele dinheiro ali, né? E fica jogando dominó na rua. Você vê aquele monte de gente na rua. E você vê os congoleses lá, todo mundo fazendo alguma coisinha, as mulheres estão sempre carregando uma lata d'água, não sei o que é isso, é aquilo. Todo mundo carregando alguma coisa, eles tentam sobreviver, né? Eles fazem o que conseguem. Agora, como é que vai reintegrar? Então, um monte de gente depois foi embora dos campos dos acampamentos do DDR, o cara volta para o grupo armado, não tem controle, o cadastro é fraco, isso aí não tem continuidade. É um processo desses, no mínimo, demora 5 anos. Para você, 5 mil pessoas num processo desse, você precisa mais ou menos 80, naquela época era 80, 100 milhões de dólares. Aí o governo diz assim, não, eu não tenho dinheiro no orçamento. Aí a comunidade internacional, vou te dar 100 milhões de dólares, e o programa não funciona, e por aí vai. Então, como que se dá essa conciliação? Tem um outro... É difícil de você dizer isso aí, como é que se dá. Tem uma coisa que é reconciliation, né? A reconciliação, que também é um negócio meio teórico. Por exemplo, antes, o M23 antes, ele se chamava... Ele tinha outro nome, era a mesma coisa com outro nome. Daqui a pouco eu lembro a sigla. Então, o que aconteceu? Fizeram o tal do processo de reconciliação clássico, teórico, que é o quê? Todo mundo vem para o grupo armado, todo mundo é admitido no Exército, já tem a sua experiência militar irregular, mas tem, faz um treinamento, explica e tal, disciplina, Constituição, legislação, e pronto, eles passam a fazer parte do Exército. Isso aí é uma coisa muito teórica. Na realidade, você não pode fazer um processo desse sem critério, porque você vai encher de criminoso dentro das Forças Armadas.
Esses caras, eles cometeram muitos crimes. Então, você tem que ser altamente seletivo nesse tipo de processo de reconciliação. Não pode ser um processo geral. O que aconteceu no Congo, eles trouxeram todo mundo, esse pessoal não se adaptou, continuaram com a estrutura paralela, e num determinado momento eles abandonaram todos e fizeram um outro exército particular. Então, esses processos de reconciliação são muito difíceis de você fazer uma avaliação. Pequenos grupos dá para você absorver. Bom, general, vamos passar aqui, dado avançado da hora, vou selecionar mais duas perguntas aqui rapidinho. E eu vou Bom, ser rápido também. são perguntas que não são tão fáceis, acredito eu, mas eu vou fazer mesmo assim. A Larissa Pacheco, ela pergunta qual o senhor acha que é a principal política para evitar um genocídio? E o Marco Aurélio Moura, ele pergunta qual seria o protocolo mais adequado para os membros das Forças Armadas nestes conflitos, tanto na prevenção, quanto no monitoramento e na reconciliação. Olha, qual a principal política para evitar o genocídio? A principal política, o genocídio, você vê o caso da Alemanha, vai um austríaco maluco e consegue convencer um povo que sempre foi desenvolvido, né, a participar de uma loucura. E aqueles que estão vendo a loucura que vai acontecer, tem gente que enxerga qual é o fim do filme, enxerga o fim do filme, antes de terminar o espetáculo, né? E não faz nada, se omite. Então é muito difícil, porque entra num frenesi, numa esquizofrenia social, né? Então eu vejo que a principal política você tem que ter lideranças você tem que ter uma sociedade que aplique a lei, a aplicação da lei. O discurso de ódio, o incentivo à violência, essas coisas, isso aí não pode ser admitido por causa que você não sabe qual é a hora que você vai perder o controle disso. Então, a principal política é você se antecipar e matar no nascedouro. Mas aí você tem que ter estrutura jurídica, você tem que ter uma estrutura social, né? Você vê agora pequenas coisas localizadas, você vê até em países mais desenvolvidos, o pessoal se entusiasmando com loucuras, né? Com coisas loucas, com procedimentos completamente anormais, né? E achando que está fazendo uma cena de patriotismo, de defesa da liberdade. Então, é uma confusão geral. Nós estamos vivendo um bom momento de confusão geral em várias partes do mundo, né? Mas a principal política é não deixar proliferar, porque depois você perde o controle. A outra coisa é o protocolo de Forças Armadas. As Forças Armadas elas têm uma formação boa nisso aí, né? Você, quando uma das coisas que você treina o pessoal muito é o respeito à lei. Porque o cara que tem um comandante, não um soldado isolado, mas assim uma massa armada, um exército, né? Os comandantes eles são responsáveis e todo mundo precisa ser orientado qual é o limite da força. Isso aí é feito, ao menos no nosso exército isso aí é feito, né? E as coisas dependem muito do comandante, muito, muito. Nessas situações isoladas, assim, ou um país longe, ou numa campanha bélica, a personalidade do comandante ela é determinante. Então, você tem que se antecipar e o pessoal ele tem que saber que não serão toleradas, né, essas iniciativas de qualquer excesso, né? Isso aí é uma coisa que você tem que deixar muito bem claro. E isso é feito. Isso aí é claro. Você tem as chamadas regras de engajamento, mas aí as regras de engajamento não é bem a conduta
só a conduta do pessoal, elas pegam outros aspectos técnicos também, como o tiro de aeronave, como a observação do tiro indireto, tem várias coisas técnicas, né? Mas o preto no branco é o treinamento, 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 treinamento. Por exemplo, no Haiti, lugar superpopuloso, bairro pobre, casinhas pequenas, ruas estreitas, casas frágeis, né? De uma favela, grande favela. Então, o que eu fiz? Não, nós vamos ocupar isso aqui de madrugada. Porque 3 horas da manhã, as minhas operações sempre foram 2, 3 horas da manhã. Por quê? Você não tem mulher na rua, você não tem criança, você não tem gente saindo para trabalhar. A gente vê aqui, mal comparando aqui, às vezes com alguma operação nas comunidades aí do Rio de Janeiro, na favela, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, subindo, trocando tiro com bandido. Mas isso não é horário, tem mulher na rua, tem criança, tem gente indo para o trabalho, voltando do trabalho. Então, eu sempre optei por combate à noite, né? Porque você preserva o pessoal civil. E a outra coisa que eu fazia, eu distribuía uns folhetinhos assim, orientando as famílias o que elas têm que fazer quando escutar tiroteio. Eu colocava lá, quando escutar tiro, pega as crianças, não deixa as crianças na rua, coloque dentro de casa, deita todo mundo no chão, não sai para ver, né? Então você orienta a população de maneira que você evita o dano colateral. Tem várias maneiras de você orientar, aí você escolhe um bom horário, como 2, 3 horas da manhã para uma operação, né? Então, que aí quando raiar o dia, você talvez a parte de tiroteio já tenha acabado. Eu teve uma que eu comecei 3 da manhã e terminou 3 horas da tarde. Então, aí é muito difícil. E mesmo assim, nós não tivemos nenhum inocente atingido, né? 700 soldados, um tiro errado num soldado que pega numa criança, numa mulher, num civil, num homem civil, você pode até ter uma vitória, mas você vai ter uma derrota política, social, né? Não vale a pena. É um tiro que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Então, são essas coisas aí. O protocolo existe, o pessoal ensina. Você pode ter um acidente ou outro, mas, no geral, os protocolos são bem treinados. Perfeito. Bom, general, aí tivemos aqui só alguns comentários, como o Nelson Vieira, que lembrou aqui o próprio esforço do Kofi Annan com a responsabilidade de proteger, incentivando mudanças dentro da ONU, ou Carlos Alberto Martins de Araújo, que disse que com suas experiências em loco fez o senhor, acabou rendendo ao senhor diversas conferências em vários países, o que fez o senhor um verdadeiro globetrotter. Então, muitos elogios dos nossos ouvintes aqui hoje, dos alunos, e eu queria passar, então, para as palavras finais da professora Maria Luísa Tucci Carneiro, do professor Paulo Casella, do professor Arthur Capella, e depois eu passo de novo a palavra ao senhor para encerramento, dado o adiantar da hora. Então, professora Maria Luísa, por favor. General, muito obrigada. Eu, como historiadora, eu valorizo muito os testemunhos. Eu hoje registro, em grande parte, testemunhas de sobreviventes do Holocausto. Então, eu admiro muito, né, aqueles que conseguem dar voz, né, que foram testemunhos in loco. E pensando hoje no que nós estamos vivendo aqui em plena pandemia, eu acredito que, através da sua fala, nós vamos encontrar alguns alertas muito importantes com relação à questão do papel do Estado, a questão com relação às mulheres e crianças que atualmente estão sendo atingidas não só pelo coronavírus, mas também pela irresponsabilidade de um Estado que mata, né? E acho que fica também uma questão que nós não temos tempo para isso, o papel das mulheres diante de vamos dizer, de um patriarcalismo muito presente ainda, não só na África, mas também no Brasil,
E a questão dos refugiados. Geralmente, nos momentos de genocídio, nós temos um movimento muito grande, não é, de fuga, e acredito que hoje no Brasil nós temos e contamos com a presença de vários congoleses que foram também testemunho desse genocídio. Então, a sua fala, eu acho que coloca questões muito importantes para as nossas reflexões e também para futuras pesquisas. Eu acho que são alertas importantes, tanto do ponto de vista do direito internacional como da história contemporânea, não apenas da Europa ou da África, mas pensando também aqui no Brasil. Então, eu agradeço em nome da comissão e espero revê-lo em outras oportunidades, com outros formatos de testemunho, não só apenas seu, né? E também lembrando, e imagino que devem existir não só diários, mas também fotografias, não é? Que foram produzidas e que, para nós, historiadores, essa documentação é também muito importante. Então, parabéns e agradeço mais uma vez pela sua fala aqui, da máxima importância. Eu passo a palavra para o professor Paulo, que vai proceder também aqui as últimas falas aqui para o encerramento. General Santos Cruz, muitíssimo obrigado pela sua palestra, que tem, como disse a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, a força de quem viveu. Então, não é só ter a informação, e como o senhor disse numa certa passagem, muitas vezes a nossa imprensa fica longe dos problemas que estão acontecendo no mundo, e a gente tem a cobertura do futebol, e se vai ou não suspender os campeonatos, muito mais do que de grandes problemas que estão acontecendo pelo mundo afora. E esse depoimento de quem viveu e de quem tinha de tomar a decisão sobre apertar o botão para fazer funcionar ou não o que tinha sido deliberado em Nova York, é uma experiência única. E é exatamente nessa linha que uma das respostas que o senhor deu agora há pouco, como evitar o genocídio, que a principal política é que a sociedade aplique a lei e que o discurso de ódio e a incitação à violência facilmente podem sair de controle. Na última sábado, saiu na Folha de São Paulo uma entrevista minha sobre a questão da pandemia e se a gente pode ver caracterizada a responsabilidade internacional do Estado brasileiro, especialmente do governo federal, pela forma de condução da pandemia. E eu entendo que sim. E essa é justamente o tema de uma palestra que a professora Deise Ventura é titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela vai falar sobre a resposta à pandemia como responsabilidade do Estado, e eu devo ser o debatedor dela. Então, se o senhor é claro, sempre bem-vindo quando quiser voltar a falar e quando quiser também vir assistir e participar do debate. E a gente vê exatamente essa preocupação, como o senhor dizia, que a principal política é não deixar proliferar, que as Forças Armadas têm esse treinamento e respeito à lei, e o que nós temos visto de provocação, exatamente de quem deveria ser o dirigente máximo da nação, o presidente da República, trabalhando contra o interesse da sociedade, a proteção da saúde pública, criando aglomerações, falando contra o uso de máscara, contra as vacinas, mas quando o vento eleitoral sopra, aí muda o discurso, como foi ontem no pronunciamento do governo. Então, esse quadro que o senhor descreve, a gente vê muito presente no país, nesse momento, esse risco. E é exatamente importante isso que o senhor falou, que as instituições funcionem, porque a gente vê essa tentativa de esticar a corda e de forçar uma ruptura que, como cidadão e como professor de direito,
Isso me deixa muito preocupado. Muito obrigado. Tá bom. Peraí, um minutinho, senhor general. Professor Arthur Capella. Bom, obrigado, Felipe. O general Santos Cruz, também, mais uma vez, como a professora Maria Luísa Tucci, o professor Paulo e o Felipe, gostaria de agradecer imensamente a sua fala, exatamente porque pelo motivo que todos ressaltaram, né? Acho que quem tem o relato do campo, né, mostra a relevância desse tema. Eu acho muito interessante, porque às vezes, nas aulas eu preciso trazer relatos, imagens, para que os alunos se sensibilizem, eles lembrem essa dimensão humana da carne, né, do sofrimento vivido nesse momento. Então, acho que quando você traz alguns relatos e algumas descrições que, em alguns momentos, eu fiquei um pouco, enquanto acadêmico, ausente dos campos, fiquei bastante chocado com algumas da mulher grávida, etc. Isso me deixou bastante chocado, e isso é importante para sensibilizar sobre o caráter odioso dessas práticas, né, crimes contra a humanidade, genocídios. E, na verdade, é só um comentário, né, eu acho que é essa questão. Gosto muito quando o senhor menciona a questão da mobilização política de identidades por líderes que se aproveitam. Acho que é uma fala bastante constante, uma coisa bastante constante na sua fala, é isso, como que líderes locais se aproveitam e mobilizam, como o senhor mesmo disse, pobres, jovens, mulheres, crianças entorpecidos, seja por discursos ideológicos, seja por drogas, enfim, a praticar esses atos. Então, o que me chama a atenção na sua fala, enfim, entre muitas outras coisas, é como que, além, obviamente, das missões, né, de peacekeeping, né, utilizar a força, como que instituições internacionais devem pensar em como garantir, apesar dos pesares, o uso das instituições para promover conciliação nacional. Eu digo uma questão muito mais política, como que, a respeito de todo o discurso de ódio, depois da atuação das missões de paz, também é necessário fazer algum tipo de trabalho que tente lidar com as disputas locais de poder que, infelizmente, são instrumentalizadas pela política e que usam objetivos, usam com base nessas ideias abstratas de identidades criadas, né, como o senhor mencionou, algumas vezes, como que isso é mobilizado de maneira equivocada, odiosa, e que leva à prática dessas, né, discursos genocidas e esses crimes contra a humanidade. Então, eu fico pensando o quanto que precisamos ainda pensar em como encaminhar não só adequadamente essa distribuição de poder, não só no peacekeeping, mas no peacebuilding, para promover essa conciliação nacional. Pelo menos é isso que traz um pouco na sua fala, quando você mostra que líderes, né, se aproveitam de disputas internas, né, desses recursos mais fáceis, né, mais mobilizáveis, como pobres, jovens, mulheres, etc. E isso tem tudo a ver com o que a professora Maria Luísa, o Paulo e o Felipe mencionaram agora sobre o papel, e acho que isso, para concluir, tem alguma coisa que o senhor fala que me lembra muito uma entrevista que eu li do Habermas, né, do filósofo alemão Habermas, há uns 20, nossa, faz bastante tempo, há uns 15 anos, 20 anos, e falou do papel do intelectual, né, e não só do intelectual, mas das pessoas que têm experiência de campo, né, que é servir como alerta. Ver, como o senhor mesmo disse, ver o final do filme antes que ele apareça, que é uma proposta não só, né, das manifestações dos acadêmicos, né, mas também do fórum permanente. Por isso que é um fórum permanente, é um fórum que reiteradamente pretende relembrar não só quem está assistindo, mas, né, ao vivo, mas quem vai a palestra gravada, enfim, de que é necessário antecipar essas práticas odiosas e a ascensão desses políticos e políticas odiosas para evitar que condutas que hoje ameacem a estabilidade, o Estado democrático de direito e a estabilidade política das instituições, isso tem que ser alertado, porque essas condutas que são tomadas por motivos supostamente louváveis podem descaminhar a essas práticas muito estarrecedoras, como o senhor mesmo descreveu. Então, na verdade, é só um comentário, eu agradeço imensamente por essa experiência, por esse relato, porque deixa muito claro o quanto isso que estamos fazendo hoje, agora, aqui, com o fórum, mas isso que o senhor fez em outras palestras, isso que cada um dos acadêmicos estão colocando na esfera pública hoje, com relação à pandemia, tudo, e em outras questões também, tudo isso está relacionado a essa ideia de tentar alertar para que descaminhos não aconteçam. Então, muito obrigado, e passo a palavra, enfim, para o senhor. Obrigado. Tá bom, muito obrigado aí pelo que vocês falaram. Eu vou fazer alguns comentários aqui. Esse problema da peace building, né? Isso aí tem... A comunidade internacional, ela tem algumas coisas que ela
ela insiste até pelo idealismo, né? Que, agora, a comunidade internacional, quando a gente fala comunidade internacional, a gente está falando mais dos Estados Unidos e União Europeia, que são os que têm mais participação. Ela consegue fazer apoio financeiro e apoio técnico. Ela não leva solução. Não tem planejamento que leve solução. O que faz um país é a história dele. O que você consegue é abreviar um pouco do sofrimento de alguns, né? Você consegue proteger alguns, você consegue abreviar alguns processos, mas as soluções elas dependem dos nacionais. A solução ela depende dos políticos locais, dos líderes locais, ela não depende do planejamento internacional. A comunidade internacional precisa lembrar que ela só consegue, o que ela consegue fazer é apoio financeiro e apoio técnico. Outra coisa, nesse caso aí, no caso da pandemia do Brasil, né? O caso aí do nosso ambiente político, isso aí é lastimável aí o que está acontecendo em termos de país completamente desequilibrado. Nós estamos desequilibrados, simplesmente fora do equilíbrio, né? Então aí acontece de tudo, né? Outra coisa, a fotografia, por exemplo, eu trouxe muito, eu tirei umas 5.000 fotos. Mas eu não tirei quase nenhuma foto de coisas militares. O que me chamava a atenção eram as crianças e as mulheres, até. Não só pelo colorido, né? Por aquela imagem permanente na África, daquelas pessoas com aqueles vestidos de colorido forte, as crianças amarradas, né? Elas amarram aquilo com uma facilidade, com uma maneira incrível, como é que elas amarram aquelas crianças nas costas. E não cai, né? Trabalham o dia inteiro com a criança ali. Eu acho que se uma pessoa nossa tentar fazer aquilo ali, aquele nó vai desatar, vai ficar frouxo, vai cair, vai ser um negócio impressionante. Eles fazem aquilo e trabalham o dia inteiro, e às vezes você vê com uma criança nas costas, um monte de lenha na frente, ou a criança na frente, um montão de lenha nas costas, e mais uma lata d'água na cabeça de 20 quilos, aquelas pessoas, né, que vivem um sofrimento incrível, né? Então, para me lembrar da África, eu podia ter até dado ordem, eu tinha uma estrutura muito grande na ONU para filmar tudo e tal, mas até me esqueci que nessa hora você não tem. O meu celular eu filmei algumas coisas de combate, assim, poucas coisinhas, né? Mas a massa do que eu tenho, 99,9%, é de aldeias, de crianças, né? Outra coisa, eu não falei de legislação porque a audiência aí é altamente especializada, eu não ia me aventurar a falar nem de legislação. Tem uma coisa que é a importância do academicismo, ela é fundamental para estabelecer principalmente as bases teóricas da legislação, de procedimentos, etc. Então, isso aí é fundamental que seja bem estudado, bem escrito, e aí está o valor todo do trabalho mais teórico, né? Ele estabelece os fundamentos, os princípios, né? Estabelecer bem os princípios, porque o que numa hora dessas, no meio do combate, no meio de uma vida prática de campo, os princípios são muito mais importantes do que a legislação, do que o mandato, etc. Outra coisa são alguns aspectos políticos, né? Teve uma comissão da ONU, de Direitos Humanos, que foi organizada, uma equipe fantástica, que fez um trabalho de todas as violações de direitos humanos naquela área ali, do leste do Congo, de 93 a 2003. Eles receberam ordem de fazer um levantamento de 10 anos, 93 a 2003. Então, pegou 94, que é o genocídio de Ruanda, pegou depois os massacres, ao contrário, os massacres dos Tutsis sobre os Hutus dentro do Congo, a invasão do Congo, etc. E esse relatório é um relatório de umas 600 páginas, mais ou menos, ele tem em inglês e francês na internet, chama Mapping Report. O Mapping Report é fantástico. Só que o Mapping Report não gerou nenhum processo no Tribunal Penal Internacional. Por quê? Por questão política, foram retirados os nomes de todos os responsáveis. Vale a pena, para quem é profissional nessa área de história, de direitos humanos, de violência, de genocídio, etc., ler esse documento chamado Mapping Report, que, infelizmente, por questões políticas, não gerou
nenhum processo no Tribunal Penal Internacional. Então, é para ver a importância de como a política, às vezes, ela ou leva para desgraça, ou ela ajuda até a encobrir responsabilidade, né? Então, eu agradeço muito aí, para mim é uma verdadeira aventura poder falar para um público tão seleto, né? E espero ter auxiliado aí em algumas considerações sobre o assunto. Muito obrigado, felicidade para todo mundo, saúde aí nessa época difícil, né? General, nós que agradecemos, muito obrigado pela amabilidade de aceitar o convite, sempre prestativo, sempre disposto, todas as vezes que falamos, para poder organizar, estamos aqui hoje. E com isso, agradeço a presença de todos e todas, encerro nosso evento de hoje, mas eu gostaria só de lembrar, antes de desligarmos, que vamos voltar no dia 14 de abril, com a questão curda, crise humanitária e geopolítica no Oriente Médio, palestra do professor Reginaldo Nasser, que será aqui no horário às 5 horas da tarde. Então é isso, mais uma vez. Essa palestra já está no sistema, então vocês já podem fazer a inscrição, está tudo lá perfeitinho. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e todas, obrigado, general, mais uma vez, obrigado, professora Maria Luísa, professor Paulo Casella, professor Arthur Capella e demais membros aqui hoje. Muito obrigado e até 15 dias.